Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à região da Andalucia. Que região, meus amigos! Mais uma vez aqui no sul da Espanha, desta vez em Málaga, cidade tão procurada por turistas do mundo inteiro. É uma coisa aqui, pessoal. Quero começar esse vídeo agradecendo aos membros do canal que sempre estão aí conosco, nos apoiando. Isso há mais de 2 anos enquanto estamos gravando esse vídeo. Muito legal, pessoal. Vamos contar um pouco das nossas experiências aqui na cidade. Lógico, isso é uma visão pessoal. Os nossos momentos aqui, sempre tem quem escreva, mas vocês não fizeram isso ou não fizeram aquilo. É lógico, a cidade é muito grande e haja coisa para se fazer aqui na cidade de Málaga. Uma que a cidade começa lá com os fenícios, que chegaram naquelas embarcações incríveis, né? Imagina, chegaram aqui e se assentaram nesta colina. Então, a partir desse assentamento fenício, a cidade começa a criar forma. Esse monte aqui, ele é importante para a história da cidade, mas ele também oferece muito para os habitantes e para os turistas aqui, já que ele é todo percorrido a pé, de bicicleta. Tem gente que faz caminhadas aqui, exercícios, enfim. E ele nos conta muito da história da cidade, porque ali no topo tem o castelo de Gibralfaro, esse que foi um castelo de defesa aqui de todo esse território. Daqui eles avistavam os inimigos chegando por esse mar belíssimo. A gente tem uma vista aqui fenomenal ainda hoje. Fora isso, tem toda a natureza aqui, totalmente envolvente. Então dá para se imaginar aqui os fenícios, né, que, como a Elisa disse, se alojaram aqui primeiramente para se defenderem também dos inimigos. Nós mostramos também aqui mesmo na Espanha, no Alicante, também uma colina onde as primeiras civilizações ali no Alicante se alojaram, que por acaso também eram os fenícios. É realmente bastante íngreme, mas para quem quiser facilitar um pouco, tem um ônibus que leva até o castelo e depois você pode ir descendo. É uma experiência legal também. Muita gente quer fazer o mais difícil, inclusive nós. Tem, né, esse negócio, né, de você ir subindo e descobrindo as coisas, o que é muito legal. Se você puder, tiver condições físicas, faça. É uma experiência fascinante. E aqui nós temos uma vista muito legal para alguns edifícios icônicos da cidade, como a Praça de Touros, como também a área da Marina, parte aqui da área do Porto. Como visual é magnífico, totalmente gratuito, você paga para entrar no castelo, mas tudo isso aqui que nós estamos percorrendo, você pode fazer e agradecer aos céus. E aí outras civilizações também passaram aqui, também dominaram aqui essa região, entre eles, é claro,
os romanos que se estabeleceram na cidade e também ajudaram na sua urbanização. Mas o grande ápice aqui de Málaga foi com a chegada muçulmana na cidade. Então, a partir da dominação do que seria a região de Al-Andalus, aqui foi feito muita coisa pelos muçulmanos, pessoal. Afinal, foram mais de 700 anos de dominação muçulmana aqui na região, em grande parte da Espanha. Então, dessa dominação, muitas coisas que nós consumimos culturalmente e harmonicamente, vamos dizer assim, com ritmos, sabores e tantas coisas que estão inclusas até mesmo no vocabulário. Então, ainda hoje, alguns resquícios importantes, como o Alcazaba, que é possível ser visitado. Aqui do alto da Alcazaba, uma vista excepcional aqui para a cidade de Málaga, para a catedral, para outras construções. E aqui a gente tem uma ideia do que representava essa cidadela, diferente de um alcázar, que era mais comparado a um palácio, um castelo, onde viviam os governantes ali no bem bom, né, vamos dizer assim. Aqui tinha esse aspecto militar, mas também havia ali uma cidade. Então, nesse local, que é visitável a parte de dentro, mas aqui nós podemos ter essa ideia, nesse mirante, que é totalmente gratuito aqui, mas não apenas isso. Isso aqui acaba se tornando um palimpsesto da história, porque descendo um pouco mais ali, nós já avistamos também o Teatro Romano, construído no 1º século depois de Cristo. Então, nesse teatro, que cabiam aproximadamente 3.000 pessoas, parte desse teatro romano foi removido para construir exatamente essa fortificação, algo que era muito comum aqui e acolá. Grande parte também dos artefatos romanos, eles foram remanejados para a construção de catedrais, como fortificações, depende da localização, né? Na Itália são muitas catedrais com artefatos romanos. E aqui tem essa relação com as fortificações muçulmanas, já que aqui foi dominado por cerca de 700 anos. E falando nos tempos atuais, é bem bonito de ver como a cidade ela nos permite praticamente tocar na sua história. Porque aqui a gente está na parte de baixo, né? Avistando toda essa colina muito bonita. Mas aqui a gente está numa parte revitalizada, é uma rua, né? Uma praça, é uma área aberta aqui, onde tem esse vai e vem de pessoas, turistas e habitantes aqui de Málaga, e que você passa por um teatro romano e avista tudo isso, pode parar um pouco aqui, tomar um tempo, pensar na vida, e isso é que é legal, né? Quando a cidade ela se abre para o atual, mas sem esquecer do seu passado. Então, diversos locais onde eram mesquitas, depois, com a chegada dos cristãos aqui, eles reconstruíram muitos desses locais, aproveitaram antigas estruturas e fizeram dali as suas igrejas ou mesmo a catedral aqui da cidade, que é magnífica. Um dos símbolos do Renascimento, não só daqui de Málaga, mas também de toda a Andaluzia e de toda a Espanha, por que não? Ela que é também conhecida como La Manquita, porque realmente falta um pouquinho dela, ela é incompleta, faltou uma torre e também alguns outros detalhes, mas é uma construção incrivelmente linda, muito imponente e que foi percorrendo vários tempos da história. Aqui nós estamos em frente à sua fachada principal, bem na Praça dos Bispos. Uma praça de tamanhos reduzidos, mas muito imponente também, porque segue toda a monumentalidade da igreja. Nós viemos da Itália a partir do aeroporto de Milano Malpensa. Chegamos aqui em Málaga em um voo com duração de aproximadamente 2 horas e 30 minutos. Então, são muitas as conexões a partir da Europa aqui para a cidade de Málaga. Para quem estiver aqui pela Espanha, muito mais fácil é chegar via trem de alta velocidade. Em cerca de 2 horas e 30 minutos também, vocês estão vendo aqui o tempo certinho na tela, vocês podem alcançar a cidade a partir, por exemplo, da cidade de Madrid. Então aqui é muito bem conectado, seja com os aeroportos ou com os trens
de alta velocidade. Afinal, o que atrai os turistas aqui para essa cidade o ano inteiro, pessoal? Málaga, conhecida como a cidade que é capital da Costa del Sol. Mas eu falei um pouco da história e é importante para entender um pouco sobre o que se passa aqui nos dias de hoje. Então a cidade já teve também o seu lance industrial, isso em meados do século XIX. Depois houve uma decadência, depois a cidade começa a cair em um período de ostracismo, até que a cidade começa a se voltar para o turismo. E é uma região muito, vamos dizer assim, abençoada por conta do sol. Então são 300 dias, pelo menos, garantidos com sol. A temperatura aqui é muito agradável, mesmo em épocas invernais, uma base legal para as pessoas explorarem Costa del Sol, como eles dizem aqui, onde é possível encontrar várias praias, várias localidades marítimas. Mas ninguém dava muita atenção para Málaga, até que uma revolução se instala na cidade, principalmente depois da reformulação do Porto de Barcelona. Muitas cidades portuárias começaram a repensar as suas estruturas. Então, ao invés de afastar as pessoas do seu porto, vamos aproximar. Isso foi muito importante também. Outro fator decisivo foi no ano de 2003, com a inauguração do museu dedicado a Pablo Picasso, o filho mais ilustre dessa terra, um dos principais artistas de todo o mundo, vocês bem sabem. E aí, com a inauguração desse museu, a cidade começa a se voltar também para o lado cultural. E bem aqui no Porto Revitalizado de Málaga, nós vemos um grande e colorido cubo. E esse é o Centro Pompidou, esse polo de arte contemporânea que traz mais de 80 obras de grandes artistas do mundo inteiro reunidas aqui. O Centro Pompidou de Málaga é o primeiro centro francês fora da França. Nem todos os artistas são ativistas, mas a própria arte que eles produzem acaba sendo um resultado de uma revolução interna que pode se tornar uma grande revolução de argumento para as necessidades contemporâneas. Então esse é o papel da arte contemporânea, nos aproximar do nosso tempo, das nossas necessidades e evocar nisso grandes discussões. Muitas coisas foram feitas no seu centro histórico, que já era belo, estava ali precisando só de uma atenção. Algo muito importante que foi feito foi fechar várias dessas vias para os carros. Afastando os carros ali do centro histórico, muitos calçadões foram criados. Então, as pessoas hoje caminham livremente, tranquilas, em meio ao comércio superaquecido. Tudo isso fez parte de um grande projeto aqui no casco antigo da cidade, no seu centro histórico, o que provocou mudanças somente positivas aqui para a cidade. Várias vezes vocês nos ouviram aqui no canal falando dos centros históricos que nós visitamos e compartilhamos aqui com vocês. E normalmente vem em mente aquelas vielas tortuosas, ruas que a gente vai percorrendo cada cantinho da cidade. Aqui em Málaga não é diferente, são muitas vielas por aqui. Mas uma via em especial, esta aqui onde nós estamos, a Calle Hilários, ela não tem nada de tortuosa, é uma linha reta, retíssima. E esse é um ponto muito importante aqui da cidade de Málaga, porque desde o final dos anos 1800, mais especificamente no ano de 1891, data da sua construção, este é um ponto importantíssimo para o comércio da cidade. Sempre com um uso misto, onde as habitações e os comércios aqui na parte de baixo dão um tom a esse pedaço da cidade, essa via muito elegante, ela é uma das marcas aqui de Málaga, porque ela sempre é muito vivaz, as pessoas vão e vêm, tem uma iluminação belíssima, além desses edifícios que são um charme só.
é que essa rua retilínea, que faz uma conexão interessante entre o Porto de Málaga e o centro, o meinho aqui do centro histórico da cidade, mais especificamente a Praça de la Constituição, é uma via importante porque ela traz muito de uma renovação da cidade de Málaga. E ela leva esse nome de Calle Larios justamente em referência ao Marquês Larios, que foi um dos importantes personagens que investiram aqui na construção, nessa nova urbanização da cidade. Um outro detalhe interessante é que em 2003 essa rua foi transformada em um imenso calçadão. E a gente agradece muito tudo isso, porque imaginem só, passavam carros, ônibus, todo mundo passava por aqui. Mas hoje em dia é muito melhor, porque a gente tem esse vai e vem de pedestres e o comércio agradece. O Larios foi um empreendedor famoso aqui, uma família muito importante aqui na cidade, e aí ele ajudou a financiar toda essa reconstrução, e aí ele também comprou praticamente todos os edifícios aqui. Não sei hoje como é que está essa família, com certeza, se tudo foi bem administrado, está muito bem. Sabe por quê? Porque essa aqui é uma das ruas mais caras de toda a Espanha. Dizem que é a terceira rua com o aluguel mais caro da Espanha. Muitos comércios importantes, não apenas para os espanhóis, como também para os turistas. Então é um local super requisitado aqui em Málaga, e o Larios teve uma visão de futuro. Um negócio legal para pedir nos restaurantes e bares é a fritura malaguenha. Essa aqui é só para mim, não é, pessoal? Essa aqui é pra gente dividir, mas nós vimos muita gente comendo sozinho isso aqui. Então vem um pouquinho de tudo, tem os boquerones, o cação, tem a ríbia, calamari. Então é uma oportunidade para você provar um pouco da Andaluzia, ou melhor, um pouco de Málaga. Se nós citarmos aqui estruturas de bares e restaurantes, é uma coisa muito típico na região, é o vermute. Vamos provar aqui para vocês. É ótimo, principalmente para dar aquela finalizada na refeição. Até acompanha alguma coisinha aí salgada. Em restaurantes, pratos para todos os gostos, inclusive também com relação às hospedagens. Então, vamos dizer assim, é um destino muito completo. Enquanto estivemos aqui, vimos movimento todos os dias na área da Marina. Os turistas podem encontrar também restaurantes, comércios, etc. A nossa opção foi sempre permanecer aqui na cidade de Málaga, porém, em sua província, vocês podem encontrar diversas localidades, balneárias ou não. Tem muita coisa para ser explorada aqui, mas, como eu disse, tem trem de alta velocidade aqui, tem trens também para outras localidades, onde é possível chegar, por exemplo, até a cidade de Granada, nosso próximo destino. Ou até a cidade de Córdoba. Dar uma esticada até a cidade de Sevilha. Estamos falando aqui da região da Andaluzia, sul do país. Então você tem essa conexão muito importante também através do transporte público. Nós percorremos também algumas áreas fora do centro histórico, mas isso por interesse nosso, nós gostamos. Quem frequenta aqui basicamente são as pessoas que vivem aqui nessas cercanias. Então aqui é um bairro com muitos serviços, então é muito legal sair um pouco para entender como funciona a cidade de Málaga, que no geral ela é bem plana, tem pouquíssimas elevações aqui, pelo menos nessa área mais central. Tradicional azeitona aqui, machucadinha assim, tá vendo? É diferente. É uma azeitona que não é muito curtida, não? Ela é mais jovem, tem um sabor extremamente pronunciado. Ela não é doce, ela é malaguenha. Não, olha a cor. Perfeito. E perejil? E o camarão em si? E são camarões bem graúdos.
assim, bem carnudos, deliciosos. Nossa, perfeita. Não tá forte como questão apimentada. Você sente o camarão extremamente fresco. Parece que o cara pegou do mar ali agora. Tá o alho mais equilibrado. Aqui, vem aqui, senhor, aqui. Bela. Muitíssimo graças. Ele tá super quente. Incrível, Fê. Suave, dá pra sentir o mar aqui. O arroz é saborosíssimo, não parece nada com a paella, é outra coisa. Você sente o sabor do mar, né? Você tem que caminhar, que os locais estão lá à disposição de todos. Uma coisa que nós não fazemos, eu já falei isso em repetidas ocasiões, normalmente nós não procuramos avaliações desses aplicativos. Uma, porque eu acho que comida não é ranking, não deve ser avaliada dessa forma, como uma cultura desses programas televisivos, né? Há disputas de melhores pratos e tal. Porque isso é uma coisa muito individual de cada um. O sujeito que frequenta um restaurante muito refinado, ele pode achar pouca coisa aqui. Eu acho aqui luxuoso. Por quê? Porque para mim é um luxo ter o proprietário indicando o seu produto, conversando com a gente. O que nós procuramos fazer? Ver a coerência do cardápio com a cidade, com o local. Então, a partir desse primeiro contato, desse primeiro impacto, a gente tem uma ideia. E lógico que nós arriscamos também. E algumas vezes o local pode não ser tão bom, mas o fato de você tentar e descobrir torna tudo ainda mais gostoso. Como não destacar também o mercado de abastos, o mercado de Ataraçanas, um mercado muito legal, também uma herança ali, o local, de épocas muçulmanas. Não poderia ser diferente aqui também em Málaga. Um mercado central com muitas opções interessantes e deliciosas, e você pode passar aqui boas horas do seu dia. De Ataraçanas. Esse nome, pessoal, Ataraçanas, faz referência ao passado desse ponto aqui da cidade. Aqui haviam estaleiros, ou seja, eram construídos barcos, navios em épocas remotas, na época lá dos muçulmanos. Logicamente que o mercado não é dessa época, ele é muito mais recente, é do século XIX, e é um ponto importante para todo cidadão que faz suas compras diárias aqui no mercado, mas também para o turista que quer se aventurar e cozinhar alguma coisa no seu apartamento. Muito legal o local e lindíssimo! Então, a partir desse mercado, vocês podem encontrar os produtos mais frescos aqui da cidade. Destaque para os frutos do mar, que são assim, fresquíssimos, tinindo, bons preços, mas tem também muita coisa relacionada a frutas, verduras, queijos, embutidos e coisa e tal. É possível também comer alguma coisa no próprio mercado. Tem alguns bares e restaurantes que fazem todo dia ali um almoço muito bom, com muitas opções. É possível ter uma visão muito legal da cidade através de embarcações que fazem passeio praticamente todas as horas do dia. Uns barcos legais, aí, modernos, onde você tem uma visão da Bahia e outras praias aqui próximas. Então é uma sugestão legal. E curtindo um pouco a sensação que os fenícios tiveram ao circundar essa área aqui
e fundar a cidade de Málaga. Nós podemos ver daqui uma cadeia de montanhas. Essa hora também é muito bonito, né? O entardecer aqui, curtir tudo isso. É interessante porque o catamarã conta também com um bar onde você pode curtir ainda mais esse passeio e também uma área externa que você pode deitar até, tem uma espécie de rede. É bem legal, pessoal. São muitas tabernas aqui, então eles consomem muito vinho e também os vinhos mais doces. São vinhos para você tomar de forma digestiva, vamos dizer assim, depois de uma refeição e tal. Vamos lá tomar um. Você encontra desde os vinhos secos até os vinhos mais doces, tradicionais aqui da região da Andalucia, como mostramos para vocês lá em Jerez de la Frontera, tipo um vinho do Porto, que acompanha mais a sobremesa. O fato é que esse local é assim... É difícil sair daqui, né? Porque você vai provando um vinho aqui, um vinho acolá. Aqui de 1,50 você já vai tomando um vinho aí. Então aqui você tem uma estrutura muito legal, mas tem sobretudo uma parte cultural impressionante que nós ficamos maravilhados com isso. As pessoas são simpáticas, então tem muitas opções aqui que logicamente, ficando aqui 6 noites, nós não conseguimos abranger tudo que poderia ser feito. Então nós fizemos tudo o que nós gostaríamos de ter feito dentro daquilo que foi possível, mas deixando um senhor espaço para o inefável. Para o nosso tipo de passeio, isso funciona muito bem e a gente tem essa necessidade. Com isso, acabamos não conhecendo tudo. E ainda bem, porque assim a gente pode voltar. E eu agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Muito obrigado, pessoal!